Welcome to the first Virtual Book Fair Australia. Now we are going to present Mage to Australian writer Morris West. You can start, pueden iniciar. Estamos ao vivo? Boa noite a todos, boa noite aqui no Brasil, bom dia e boa tarde para quem está nos assistindo de outras partes do mundo. Bem-vindo à primeira Feira Internacional do Livro da Austrália. Essa feira é uma promoção da Confederação Internacional do Livro e, antecipadamente, já vamos pedir licença para falar no português do Brasil, que assim como eu e o Rafael, é a nossa língua mãe, e acredito que nós possamos nos expressar com mais naturalidade na nossa língua materna, certo? Gostaríamos de agradecer ao senhor César Salvatierra, que é o presidente e cofundador da Confederação, Alan Morales, que é o vice-presidente e cofundador da Confederação, e os demais coordenadores das feiras virtuais internacionais do livro. As feiras são um importante palco à literatura e aos escritores brasileiros. Nós agradecemos a todos que estão presentes aqui nessa live e hoje nós vamos falar de um grande escritor australiano, que é o Morris West, e o nosso painelista convidado de hoje é o escritor Rafael Zimichut. O meu nome é Cris Veríssimo, eu sou escritora, sou Relações Públicas, tenho MBA em Estratégia, Marketing e Inovação no Contexto Digital. Eu sou palestrante, sou professora de Marketing Digital, tenho uma editora também aqui no Brasil, a Editora Astrid. Tenho uma agência de marketing especializada no nicho literário e eu sou uma leitora assídua, apaixonada por esse universo. Eu tenho 7 livros publicados, entre romances, crônicas e livros de não ficção, falando sobre marketing literário. E recentemente fui premiada com os 2 prêmios do Prêmio Internacional World Book Review, como melhor romance contemporâneo e também melhor não ficção. E ainda essa semana com o prêmio Terra Bela de Literatura, novamente, o meu livro Venda pela Sinopse, um livro de não ficção, aplicado para o nicho literário, também ganhou o 2º lugar. Ficamos no pódio. E eu vou ser a mediadora dessa noite, dessa mesa, para nossa embaixadora cultural, a Leni Ziliotto, que é criadora e coordenadora do programa no Instagram Café com Leni, que tem uma cadeira na Confederação Internacional do Livro. A Leni Ziliotto é natural do Rio Grande do Sul, assim como eu, mas atualmente ela vive na cidade de Lucas do Verde, no estado do Mato Grosso do Sul. Ela é bióloga, ela é escritora, tem mais de 23 livros publicados que podem ser encontrados no seu site, que é www.lenizilito.com.br. Ela é membro de várias academias literárias e de artes, é presidente fundadora da Associação dos Jornalistas e Escritoras do Brasil, AGEB, coordenadoria do Mato Grosso. Então, nós vamos ao nosso tema hoje, que, então, como eu falei no início, é o escritor australiano Morris West, e quem vai falar conosco é outro grande autor, o Rafael Zimichut, que ele tem mais de 73 livros escritos. Ele é palestrante, ele é editor-chefe da revista World Book Review, é doutor em psicologia pastoral, mestre em ensino religioso e teológico, especialista em política e gestão pública, docência do ensino superior, direito administrativo, tem mais, gente, além de ser bacharel em direito e teologia. Ele ainda cursa licenciatura em filosofia e ele trabalha há mais de 10 anos como Relações Públicas do Estado de São Paulo, é professor de Direito e Legislação do Trânsito na Escola Superior de Soldados de Teologia Básica e Avançada e Administração Eclesiástica no Centro do Ensino
Apostólicos do Renascer. E depois de toda essa apresentação, posso dizer que ele também é meu amigo, é um dos meus escritores favoritos, e eu agradeço pelo convite, a Leni e o Rafael, para mediar esse painel. Então, vou passar aqui a fala para o Rafael, para ele nos encantar, então, com o seu conhecimento e com a vida desse grande escritor, Morris West. Olá, tudo bem? Para mim é um prazer, né, estar conversando com todo mundo. Você sabe melhor do que ninguém o quanto que eu aprecio, já li diversos livros seus, né, então aprendi bastante e agora a gente está colocando em prática, né, não apenas porque nós somos também escritores da revista World Book Review, já há um pouquinho mais de um ano que nós trabalhamos juntos com a revista, e era impossível não pensar em outra pessoa para estar fazendo essa mediação junto com a Leni, né? Então, quero agradecer imensamente a Leni mais uma vez pelo convite. Já é a quarta-feira literária que a gente trabalha juntos e fico muito feliz, muito honrado. E a Leni, ela foi a capa da revista World Book Review deste mês. Então, eu fiquei muito feliz, muito agraciado por essas amizades. Eu que tenho um carinho muito especial pelo povo do Rio Grande do Sul. Coincidentemente, as duas são do Rio Grande do Sul, né? Acho que se tivesse combinado não teria dado tão certo, né? Mas fico muito feliz. Quero agradecer imensamente a todos que fazem parte. Quando pediram para eu falar sobre algum autor australiano, foi impossível não lembrar do Morris West, ele que não apenas é o maior escritor da Austrália, né? Pelo menos os escritores contemporâneos. Ele é o autor que fez a literatura da Austrália chegar ao mundo todo. Então é uma pessoa muito inteligente, muito especial, e ele tem obras maravilhosas. Como deu para perceber, eu tenho um carinho muito especial pelo ensino religioso, e todas as obras do Morris West, ela tem esse cunho religioso, né? Ele foi teólogo, teve toda uma vida dentro de um mosteiro, daí por diante. Então, assim, esses detalhes sobre a vida dele, a gente vai estar trabalhando aí minuciosamente, né? Não existe, infelizmente, uma biografia oficial sobre a vida do Morris West, infelizmente. Acho que seria muito interessante a obra de um autor tão importante, um autor tão especial, um autor que tem tantas obras, ele tem 30 livros com uma temática tão delicada, né, que é o catolicismo. Todo mundo sabe que quando a gente fala de catolicismo, a gente está mexendo num vespeiro, sabe? Não é um assunto, né? A gente está falando da maior religião do mundo, uma religião que tem mais de 1 bilhão de adeptos. A gente sabe que são temas delicados quando a gente fala sobre religião, porque são assuntos que as pessoas têm uma atenção especial. Então você tem que falar com respeito, você tem que falar com dedicação. E o Morris West, ele tem exatamente esse tempero quando ele vai falar sobre esse assunto tão delicado que é a Igreja Católica. Ele tem esse tino, né? Apesar de ele ter também uma experiência muito bonita, tanto que ele foi escolhido para ser o representante literário do Vaticano por muitos anos, né? Isso é uma coisa que sim, poucas pessoas têm conhecimento disso. Mas, começando a falar sobre Morris West, né? Estaremos falando aqui que ele nasceu na cidade de St. Kilda, né? Que fica ali na região de Melbourne, em 1916. Ok? Então, ele foi criado pelos seus pais e as suas tias num ambiente muito católico. Então, obviamente que esse apreço pelo catolicismo, ele advém do seu berço, né? A mãe dele, que era uma excelente contista, eu tenho esse algo especial por ele, porque eu sempre falo que o meu dom de escrever histórias vem do meu pai, né? Que o meu pai, ele era um excelente contador de histórias. Apesar de ele não ser um escritor, mas ele era uma pessoa que sabia, aquele cara das rodas de conversa, que ele sempre conversava com todo mundo, sabia ter histórias maravilhosas para contar, e eu acabei adquirindo esse talento do meu pai, e ele
automaticamente adquiriu esse talento para contar histórias da sua mãe. E ele é oriundo de 6 irmãos, e coincidentemente ele acabou tendo 6 filhos, né, com a esposa dele chamada Joyce Lawford. Então eles tiveram ao todo 6 filhos e viveu o montante, que a gente pode dizer que é uma honra, né? Ele passou da casa dos 80 anos e faleceu em 1999 com 83 anos, né? Tendo vendido mais de 70 milhões de livros. Então, ele é um autor que merece destaque, porque ele foi o primeiro, né, que rompeu. A gente diz esse termo aqui no Brasil, que é o termo de romper a bolha. Então, assim, às vezes é mais fácil você conquistar as coisas dentro da sua terra natal, daí por diante, mas ele conseguiu romper a bolha da Austrália e chegar ao mundo todo. Então, ele foi o primeiro autor internacionalmente conhecido da Austrália e até o presente momento, obviamente, que é muito cedo, porque a Austrália ele é considerado o novíssimo mundo, ele é o último continente a ser descoberto pelos outros desbravadores dos mares. Então, dentro desse contexto, ele é o autor que, até o momento, conseguiu ter a maior representatividade literária até o momento, né? Tendo vendido, como eu já disse antecipadamente, mais de 70 milhões de livros e, né, com especial destaque a 2 obras em especial, que são os 2 livros que eu já li dele, já resenhei, tive esse privilégio, que são As Sandálias do Pescador e O Advogado do Diabo, que é o mais famoso dele e acabou dando inspiração para outros 2 livros que a gente vai comentar mais para frente dentro da nossa palestra. Inclusive, Aqui sobre... esses dois livros foram cinematizados, né? Viraram uma adaptação Sim. para o cinema. Muito famosos, diga-se de passagem, que é onde ele ganhou totalmente destaque, né? Quando ele começou a ser filmado, ele ganhou todo o destaque internacional, tanto que ele teve que se mudar da Austrália e foi morar na Europa, foi morar nos Estados Unidos, para poder fazer com que a carreira dele fluísse. E é só importante também fazer um adendo, né? Porque a gente fala muito sobre Dan Brown. Quem não sabe, eu sou apaixonadíssimo por Dan Brown, né? É um autor que eu tenho uma paixão assim platônica enorme. Eu E estava ele esperando você citar o Dan Brown e não levou 10 minutos. até que demorou, né? E existe, obviamente, um processo, né, do Humberto Eco falando que o Dan Brown copiou o jeito dele escrever. Mas, na verdade, se a gente for trabalhar dentro da história, a primeira pessoa que soube trabalhar, quando a gente fala de eventos detalhados com religião, mais romances policiais, foi o Morris West. Então, se o Morris West estivesse vivo, quisesse processar tanto Humberto Eco quanto o Dan Brown, ele poderia e teria todas o direito de fazer, né? Porque essa característica de trazer a religião junto com os romances policiais, isso nasceu com o Morris West. A gente está falando de 1950, né? Então, vocês veem que tem uma diferença, uma linha temporal muito grande, né? Quando a gente fala de Humberto Eco, Dan Brown, que são autores um pouco mais contemporâneos do que o Morris West. Ok? Então, essa é uma coisa que a gente precisa deixar e dar, obviamente, os louros para ele dessa característica da sua escrita que foi inovadora. Então, quando a Foi gente o falava... precursor, né? Foi o precursor. Porque quando a gente falava de romances policiais, a gente está falando de ele é contemporâneo de Agatha Christie. É uma coisa a gente deixar bem claro, né? Então, assim, não era fácil você bater de frente com uma autora que tinha vendido até aquele momento mais de 1 bilhão de livros. Sabe? Então, assim, é uma coisa É assim uma que... concorrente de difícil, peso. né, de bater, né? Né? Ela só foi a maior escritora de todos os Apenas tempos. Agatha Christie. E ele conseguiu, dentro desse universo dos romances policiais, trazer essa inovação
da questão religiosa, de pegar assuntos delicados, assuntos, e ele nunca foi uma pessoa que era dado ao politicamente correto, né? Diferente de muitas pessoas que a gente vê quando fala de conceitos religiosos, vamos dizer, nesse sentido, eles pisam muito em ovos. O Morris West não. O Morris West ele já tem uma linguagem um pouco mais rasgada, um pouco mais direta. Isso você vai ver muito claro com o livro As Sandálias do Pescador, tá? Mas a gente vai falar especificamente desses dois livros daqui a pouquinho. Então, falando um pouquinho sobre ele, né? Ele teve essa criação católica por parte das suas tias e por parte da sua mãe, e com os 14 anos de idade até os 25 anos, ele simplesmente foi morar num mosteiro. Ele morou dentro de um mosteiro, do qual ele não chegou a ser ordenado padre, apesar de ter tido todo o estudo, ter tido todo o conhecimento, ter tido a vivência, né, paroquial, mas ele não chegou a ser ordenado padre. Existe até algumas Anos ele biografias. ficou, não, eu acho que foi 18 anos, 18 meses. Quanto é que eu me perdi nessa Ele, informação? ele ficou 12 anos dentro de um mosteiro. 12 anos. 12 E anos. não se tornou padre. Não se tornou padre por opção dele, Sim. né? Então ele chegou à unção, né, vamos dizer, nesse contexto religioso, de diácono, que seria Ah, os padres que podem casar, né? Então, antes de ser os diáconos são um passo acima dos ministros, isso? isso, né? Então, se ele fica entre os ministros e o padre, ok? Então, por exemplo, todo padre, quando ele, antes de ser ordenado padre, ele passa um tempo como diácono, né? Ele é a preparação, vamos usar esse termo, né? Ele fica um tempo preparado como diácono, aí vendo que ele tem, de fato, aptidão para o sacerdócio, aí sim ele vai ascender à categoria de padre. O que não aconteceu com o Morris West, porém o Morris West ele chegou, né, até o grau de diácono, do qual ele tinha todas as amizades dele, todo o conhecimento, estudou para isso, né? Tanto uma das faculdades que ele fez foi teologia, e depois desse período, né, sabatinal que ele ficou no mosteiro, e era uma ordem chamada Christian Brothers, né, que seria traduzido, né, para o português como irmãos cristãos. Seria uma ordem chamada, né, na tradução livre, como irmãos cristãos. Então, ele passou esse período, né, de 12 anos nesse mosteiro. Depois que ele terminou, ele voltou para a Universidade de Melbourne e se formou em História e Inglês e virou professor por um bom tempo de Inglês e História e também de Francês, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque no período em que Morris West ele se profissionalizou no francês, os maiores escritores do mundo que existiam naquela época, com exceção dos ingleses, eram os franceses. Então você tem Júlio Verne, você tem todo esse pessoal, né? Victor Hugo, entre outros autores que estavam muito em voga na época, e isso acabou inspirando a ser escritor. Como não tinham muitos autores que falavam sobre catolicismo, porque era exatamente o seu convívio, né? Ele gostava muito de falar das coisas, que os livros dele são muito autobiográficos. Ele gostava muito de retratar aquilo que ele via, aquilo que ele sentia. Então, como ele teve essa vivência muito forte católica, ele acabou trazendo isso como uma fonte para falar não apenas de catolicismo, mas para trazer aquela questão dos romances policiais dentro da realidade católica, certo? E desses 31 livros que ele chegou a lançar no total, a gente pode dizer que existem 5 livros em especial que teve assim muito destaque, que seriam As Sandálias do Pescador, que é o seu maior sucesso, ou Advogado do Diabo, que acabou tendo adaptações cinematográficas
além, né? A mais famosa nós temos com Keanu Reeves, em 1994, e depois teve uma outra adaptação também em 1998. Não são diretamente oriundas do romance do Morris West. A do Morris West é de 1978, certo? Então é bom a gente deixar isso explícito. Até mesmo ele ganhou notoriedade mundial quando adaptaram o romance As Sandálias do Pescador, que teve como protagonista o Anthony Quinn. Tanto que o Anthony Quinn acabou ganhando destaque, né, amplo com As Sandálias do Pescador, onde ele ficou muito conhecido. Outro livro que deu muito destaque naquela época foi A Segunda Vitória, ou The Second Victory, e Salamandra e o Herege. Esses são assim as 5 maiores obras dele, que ele tem colocado no mercado editorial. Obviamente que ele tem outros livros, que a gente pode citar daqui a pouquinho, né? Então, desses livros, e como começou a carreira dele na escrita? Porque ele passou, apesar de ter um tempo com essa vivência de professor de inglês e de francês, ele também trabalhou como radialista. Então, ele teve toda essa questão de todo dia. Para quem nunca trabalhou, eu já tive o privilégio de trabalhar por 2 oportunidades como radialista, né? E você tem que contar bastante histórias, tem que ter um tino com o público, e ele tinha exatamente essa vertente. Ele foi muito bem sucedido como radialista, tanto que ele abandonou, né, a vida de professor, a, aquela seguridade, né, que a profissão de professor te dá, para se tornar radialista. E depois ele acabou trabalhando conjuntamente como escritor, mas ele usou um pseudônimo. Então, o seu primeiro livro, ele acabou usando um pseudônimo chamado Julian Morris. Então, ele não foi daqueles que, igual eu, por exemplo, que já foi com o meu nome mesmo, né? Apesar de ter pensado seriamente em usar um pseudônimo, porque o Zimichute, como todos devem imaginar, eu sofri bastante bullying por causa desse sobrenome, né? E eu sempre... Eu já sou do time de criar, já criei o meu nome artístico, porque eu achava que o meu também não sofreu menos bullying que o Jimmy Chute, mas eu achava que o Veríssimo também faz parte da minha família, mas é mais sonoro do que o meu sobrenome atual. Então eu Sim. escolhi por termos de arte mesmo mudar o nome. Eu pensava muito em deixar o meu apelido, né? Que o meu apelido na escola era Zimite. Então eu achava que dava mais destaque, não tinha apelidinhos, tudo. Mas a minha esposa, ela adora esse sobrenome, ela é apaixonada por ele, acha que tem todo um destaque. E por incrível que pareça, no meio literário não fazem piadas com ele. Até acham legal, acham bonito. Eu falei assim, então, né, vamos Pessoas manter. maduras, né? Enfim, né? A época do bullying já passou. Então, assim, a gente tem toda essa característica, assim, né, de junto com o Morris West. E é um detalhe também engraçado dele, não vou dizer engraçado, mas um detalhe que é importante ressaltar, porque ele trabalhou como oficial do exército australiano na Segunda Guerra Mundial. Esse é um detalhe assim também que poucas pessoas trabalham, poucas pessoas têm acesso. Ele tinha a patente de tenente no exército australiano, né? Então ele chegou aí para a Europa, foi a primeira experiência dele fora da Europa, foi como militar, propriamente dito, né? Então ele estava em campanha de apoio. Todo mundo sabe que a Austrália ela foi um participante paralelo, ela não estava diretamente ligada aos eventos, né? Diferente de Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Itália, Alemanha, a própria Rússia e toda aquela cortina. Rússia não, né? A União Soviética. E essa experiência dele que é onde vai chegar, né, ao seu primeiro best-seller, porque ele lançou seu primeiro livro em 1945, como eu falei, né, com o pseudônimo de Julian Morris. Ele é um livro chamado Moon in the Pocket, né? Então seria algo como a lua dentro de uma bolsa, ou a lua na minha bolsa, uma coisa nesse sentido, a lua no meu bolso, depende da tradução livre aqui para o Brasil.
E, obviamente, como quase todos os escritores que a gente conhece no mundo, o livro foi um extraordinário fracasso, né? Então, isso é importante a gente ressaltar. E ele, durante 10 anos, ele lançou diversos livros, e todos esses livros foram um fracasso, né? Então, ele lançava um livro, lançava outro, até que 10 anos depois ele decidiu lançar o livro com o nome dele mesmo, né? Falou assim, não, vou colocar, acho que esse Julian Morris não está dando muito certo. Quando ele começou a usar o nome de fato dele, essa é uma experiência agora que eu tive comigo, né? Em vez de usar o meu apelido, eu falei, não, vou usar o meu nome. Qual o seu nome? Vai ver que ele não fez numerologia, né? Porque tem muita gente, eu incluso, faz numerologia para dar aquela forcinha. E tem dado certo, né, gente? Tem gente que já nasce com o nome preparado para o estrelato. Os outros a gente tem que dar um jeitinho, assim, mexer A gente ali. tem que adaptar, né? A gente tem que trabalhar dentro da nossa capacidade. E Ah, ele lançou o primeiro livro com o seu nome mesmo, Morris West, que chama Gallows on the Sand, né? Ele não tem traduções para o português. Como eu falei, ele tem poucas obras traduzidas para o português, tá bom? Assim, tem coisa de 4 ou 5 obras só traduzidas para o português, né? Então, todas essas traduções que a gente fala aqui seriam mais traduções livres, mas parece meio sem nexo quando a gente fala. Essa, por exemplo, Gallows on the Sand, seria algo como forca na areia, sabe? Tipo assim, uma coisa que fica meio sem nexo. Como eu não li, a gente até poderia usar alguma tradução mais fiel ao que seria ao contexto da história, mas infelizmente a gente não tem acesso a isso. Eu tentei baixar em inglês, mas como são livros um pouco antigos, a gente não teve acesso a esse conteúdo dos livros em inglês. Os livros que eu acabei lendo foram exatamente os livros As Sandálias do Pescador e O Advogado do Diabo. Esses são os dois livros base que eu li, né? Que eu li, resenhei, sei o conteúdo, assisti aos filmes. Então a gente tem um pouquinho do conteúdo desses livros, que são os livros mais expressivos dele, propriamente dito, né? E falando um pouquinho sobre As Sandálias do Pescador, ele tem uma temática, como eu já relatei anteriormente, que ela é um pouco delicada, certo? Porque ele trata da... E é engraçado até que esse livro ele saiu 2 dias antes da morte do Papa João 23. E o livro ele começa exatamente dessa forma. E o Papa morreu. 2 dias depois, o Papa de fato morre, né? Então a gente tem essa coincidência. E imagine todo as livro... teorias da conspiração, né? As Exato. cabecinhas, meu Deus, o que aconteceu? Como assim? Sabe de alguma coisa? E o João 23, ele tem uma das mortes assim mais misteriosas do mundo, porque falam que ele estava envolvido com muitas coisas, muitas políticas externas, né? E ele acabou sendo, pelo que dizem as teorias da conspiração, que ele foi de fato assassinado. E a história das Sandálias do Pescador, ele trata exatamente disso, de uma ascensão de um papa que ele teve uma experiência com os gulags. O que seriam os gulags? Para quem não sabe, os russos, né, eles também tinham campos de concentração tão cruéis quanto os de Auschwitz, né? Esses campos de concentração, eles são chamados de gulags, certo? E esse papa que nós temos retratado nas Sandálias do Pescador, ele basicamente ele trata desse padre que ficou por um tempo nesses gulags. E aonde que está o segredo dessa história? O seu torturador, digamos assim, né, o seu tutor naquele spa infernal, podemos tratar dessa forma, né? Ele se tornou o primeiro-ministro no momento em que ele se tornou papa. É aí que entra todo o contexto da história. Então, você imagina só,
o povo que iria passar por aquela, para quem gosta um pouquinho de história, né? Os russos, os soviéticos, eles passaram uma depressão muito forte num período pós Segunda Guerra Mundial. Tanto que existem relatos de história que morreram mais de 30 milhões, outros falam 40 milhões de pessoas que morreram de fome. E o livro retrata essa época, né, de ter esse papa que ele tem que deixar de lado o período que ele foi torturado por esse primeiro-ministro e eles têm que achar uma solução juntos para que o povo russo não morra de fome. Então você já deve imaginar que é um romance muito intenso, é um romance que mexe com o psicológico, né? Não vou dar spoilers porque eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês assistam ao filme, que é muito bom, é uma interpretação antológica. Quando a gente fala de Anthony Quinn, já é uma interpretação, né? Para quem gosta de seriados, tem aquele seriado do Hércules dos anos 90, o Anthony Quinn é o que faz o Zeus, né? Que é o pai do Hércules, que ele sempre aparece, né, para dar uns conselhos pro Hércules e tudo mais, ou pro Hércules resolver os B.O. que Zeus, né, era um menino namorador, daí por diante. Os 12 trabalhos, né? Né, os 12 trabalhos, inclusive, foram trabalhos de Zeus, Zeus deixou esse trabalho para ele. Então, assim, o Anthony Quinn, ele faz essa participação especial no Hércules, que é muito bom, é um seriado bacana, é bem fiel ao que é o folclore, né, do grego. Então, assim, temos esse filme que acabou projetando o Morris West, né, digamos, por estrelato mesmo. Foi onde ele ficou internacionalmente conhecido, né, onde ele começou a vender bastante, e o Sandálias do Pescador é o seu maior best-seller. E a gente usa o outro termo, né, no meio literário, que seria a sua magnum opus. Então, assim, a sua obra maior, assim, que ele tem é As Sandálias do Pescador. É muito bom. Ele é um romance bem fiel àquilo que é uma característica da escrita dele, de tratar assuntos reais, né? Então, por exemplo, esses fatos que aconteceram, obviamente que a gente está falando de um papa que não existiu, de um primeiro-ministro que não existiu, mas os fatos que aconteceram ao redor desses dois de fato existiram, né? Então existiu o povo russo com fome, existiu, né, os gulags, como nós retratamos aqui. Quem puder pesquisar, pesquisa, é um assunto muito legal, muito bacana para ser trabalhado. Mas eu, particularmente, porque é um assunto que até estou escrevendo, vou escrever futuramente um livro sobre esse assunto, né? Quem sabe vire o quarto livro, né, do Advogado do Diabo, né? Que é o livro O Advogado do Diabo, que é diferente do que as pessoas imaginam. Por que que ele é diferente do que as pessoas imaginam? Isso que é legal do Morris West. Ele traz alguns conhecimentos do mundo católico para o dia a dia nosso, né? Para trazer a realidade. E o que que seria a verdade sobre o advogado do diabo? Que o advogado do diabo ele é uma profissão dentro do catolicismo. E muitas pessoas não sabem, né, como que funciona o catolicismo. E o que que seria esse advogado do diabo? Que é o que trata o livro, né? Ele trata exatamente dessa profissão, que o livro ele vem falar sobre uma pessoa que a igreja quer santificar. Então existe, assim como é um tribunal, né, que nós temos a defesa, nós temos os juízes, nós temos os promotores, né? O advogado do diabo seria exatamente o promotor deste processo de canonização. Então nós temos uma pessoa que existe um anseio do povo em canonizar essa pessoa e existe o advogado do diabo que ele vai tentar provar que essa pessoa não é santa. Que não é um milagre, né? Que aconteceu foi manipulação, é bem isso, Isso, né? Uhum. exatamente. Aí que é o legal da história. Aí é o plot da coisa que a gente fala. O que muda os autores de romance policial crianças, né? Que seriam os autores de romance policial crianças?
é aquele que coloca um segredinho no começo e vai enrolando até chegar no final para desvendar o segredinho, certo? É muito superficial, é muito, né, muito triste, digamos assim. E existem os gênios, certo? E literalmente Morris West nesse romance, ele simplesmente foi genial, né, de trazer um assunto delicado, trazer um assunto inédito, porque a gente não tem muitas informações de como que é o processo de canonização, de como que é. Aqui no Brasil a gente está passando por um processo muito delicado, né? Que é do Padre Cícero, porque ao mesmo tempo que ele era padre, ele foi expulso da igreja, depois, né, ele se tornou o que nós chamamos de coronel e ele virou um político famosíssimo e agora por causa dessa fama que existe, né, sobre os supostos milagres, as coisas que ele realizou, que ele fez, as pessoas acabam usando isso como um subterfúgio para que a religião por si só ela ganhe mais potência numa determinada área. E o advogado do diabo ele traz exatamente esse contexto, né? Do advogado do diabo pesquisar a fundo, descobrir que ele tinha um filho. Eu vou dar esse pequeno spoiler, porque qualquer resumo tem essa, né, na própria sinopse já fala sobre isso, né, de um suposto filho que ele tem dentro da história, ele vai pesquisar e vai mostrar que teve um relacionamento com uma pessoa, daí por diante. Aí toda a história gira em torno disso, né, dele tentar provar que o cara não era tão santo assim, porém existe um anseio da igreja, porque existem fiéis que eles não podem perder, ok? Isso é importante a gente saber trabalhar e aonde que eu tenho que abrir mão da minha verdade para que uma suposta verdade, que é um interesse da igreja, se sobressaia, né? Então, o livro é espetacular, o filme também é incrível, um filme assim que ele tem um começo, meio e fim muito, muito honesto, muito bem trabalhado, muito bem ressaltado, né? Então, eu gostei bastante, gostei mais do conteúdo, assim, como um todo, né? Como eu disse, eu sou um leitor assíduo do Dan Brown, e ali você vê, assim, a semente do que seria o Dan Brown, né? 50, 60 anos depois do lançamento do Advogado do Diabo. Então, assim, é muito bom, muito gostoso de ler. Ele tem uma escrita muito fluida e todo esse sucesso que ele teve, todo esse aparato que ele acabou adquirindo para o seu meio literário foi muito bem visto pelo mundo todo e ele acabou até, graças a esse sucesso literário que ele teve e esse respeito, que ele é um dos poucos autores que ele critica de fato a Igreja Católica, ele faz severas críticas, ele era um católico fervoroso, mas ele tecia críticas à igreja, tecia críticas a esse tipo de politicagem, esse tipo de contextos que a igreja acabava entrando, porém a igreja respeitava muito a história dele, a opinião dele, e como eu disse anteriormente, ele acabou sendo um enviado especial do próprio Vaticano para representar a literatura católica no mundo. Isso é uma coisa que poucos autores tiveram o privilégio de ter, coisa que o Dan Brown não teve, muito pelo contrário, ele foi excomungado da Igreja Católica, e o Morris West não, né? Eu me Você vai lembro falar... toda a polêmica quando lançou o livro, né, o Código da Vinci, eu achando tudo aquilo sensacional, né, e o pessoal levando, por exemplo, ficção, né, e os caras estavam levando assim como se ele estivesse Muito a sério. recontando a história do catolicismo, né? E aí Sim, aquela liberdade do escritor, do criador, do artista, o pessoal acaba sobrepondo certas questões que não fazem sentido, né? E a com mesma certeza. coisa a do filme. Vamos boicotar o filme. E daí os caras fizeram uma grande sacada que é colocar justamente o Tom Hanks, que é o ator unanimidade mundial, né? O queridinho, para tentar diminuir a ojeriza a esse projeto, né?
Sim, isso que ficou muito legal no projeto, assim, dentro do Morris West, porque acho que a igreja teve essa sacada que poderia ter tido com o Dan Brown, né? Que o Dan Brown virou Dan Brown por causa de uma crítica da igreja. Poucas pessoas sabem disso. E o Morris West nunca foi criticado pela igreja, muito pelo contrário, a igreja trouxe o cara para perto. Trouxe o cara, né, para você, não, pode falar, eu vou até te dar alguns detalhes a mais para você colocar aí, para que fique mais verossímil o que eu vou estar falando, fique mais bacana o que você estiver falando aí, vou até te dar algumas outras histórias aqui que você pode estar colocando, e porque todas as histórias dele basicamente foram histórias dentro do catolicismo. Então, isso que é legal do Morris West, assim, ele traz essa vertente do humanismo, certo? Da questão política, ele traz essa questão social, a questão social dele é muito forte, ele pesa na mão na questão social, né? Como a gente está falando aqui, quando a gente se fala dos gulags, a gente está falando de pessoas que torturavam, né? Eram campos de concentração, de trabalho escravo, ok? Então, assim, não são assuntos palatáveis. Quem assistiu, né, a lista de Schindler, entre outros livros similares, o assunto é muito pesado, é um assunto muito delicado, é um assunto que nem os judeus, por exemplo, eles gostam de tratar, né? Porque você está falando assim de coisas muito pesadas. E o Morris West ele soube trabalhar esse lado, né, de ter uma pessoa que tem que aprender a perdoar, de uma pessoa que tem que aprender a conviver com o seu torturador por um bem maior. E assim, os livros dele tratam muito sobre essa questão temática do bem maior. Então, você pega o Advogado do Diabo. Se você tem a situação da a verdade, a igreja ela é uma defensora da verdade, né? Então, o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, você tem essa questão. Ó, a igreja defende a verdade, porém, a igreja depende também dos seguidores. E existem seguidores que acreditam que aquele santo, aquela pessoa, né, ela deve ser beatificada. E indiferente, nós vamos usar o exemplo agora aqui no Brasil, se a Igreja Católica ela vai aceitar o Padre Cícero ou não como santo, é um problema da igreja, porque existe um povo que já aceita o cara como santo, né? Então, né, é esse tipo de política que o Morris West gostava de retratar, sabe? Ele foi muito respeitoso, foi muito honesto, foi muito fiel ao que é o conceito histórico do que ele trabalhou dentro dos seus livros. Então foi muito legal, assim, teve uma projeção internacional e aonde o nome dele de fato ficou selado no mundo todo como um grande autor, um grande representante da igreja, indiferente de criticar ou não, indiferente de falar às vezes verdades que são difíceis de engolir, mas a igreja respeitava a opinião de um escritor que sabia trabalhar assuntos delicados, assuntos sociais, assuntos políticos, com uma maestria sem igual, como a gente anteriormente ressaltou, né? Ele foi um pioneiro nesse sentido, nesse tipo de escrita. Apesar do Dan Brown ele ser mais polêmico, né, nesses assuntos, porque faz parte do jogo também. Você precisa chamar atenção, isso faz parte do ambiente literário, às vezes você pesar um pouco na mão, mas ele não chegou a pesar na mão, ele trouxe, né, de uma forma mais coesa, de uma forma um pouquinho mais respeitosa, digamos, dessa maneira. Ele foi uma pessoa mais simples, foi uma pessoa mais humilde, foi uma pessoa mais tranquila de se conviver do que nós temos os nossos autores contemporâneos que trabalham com esse tipo de temática, como nós ressaltamos Dan Brown, Humberto Eco, né? Eu peso na mão também, entendeu? Quando a gente faz as críticas, mas isso faz parte do jogo. E, né, para a gente encerrar a nossa palestra, ele acabou falecendo também na Austrália, apesar de ele ter passado a maior parte da sua vida fora da Austrália. No fim da vida dele, ele retornou à Austrália, né, já como um autor consagrado, como um autor de nome mundial, e acabou falecendo aos 83 anos na Austrália, ao
no seu escritório, enquanto Que escrevia a medo, sua né? última... Tava trabalhando, daqui a pouco acabou teu tempo. Adiós. E, coincidentemente falando, ele estava escrevendo a sua biografia. Ele estava escrevendo um livro que seria a sua biografia, né? Ele seria um romance, propriamente dito, mas era um romance autobiográfico. E acabou, infelizmente, falecendo. O livro nunca foi lançado porque só tinha fragmentos do livro, né? E diferente de autores como Tolkien, tudo mais, que preparou os filhos, porque caso ele morresse, os filhos poderiam dar continuidade à sua obra. Nenhum filho teve destaque literário, nenhum filho deu sequência às suas histórias, e o livro acabou não vindo à tona, né? Que eu acho que seria bem interessante uma pessoa que passou muitos anos dentro de um mosteiro. Eu acho que seria interessante a gente conhecer, né, essa parte de dentro de um mosteiro, como que seria interessante um escritor que critica a igreja e ao mesmo tempo é abraçada pela igreja, sabe? Um autor que assim que ganhou destaque mundial, um autor que saiu de um país novinho, um país que não tinha cultura literária, que a gente pode usar esse termo, né? Cultura literária, você não é a Austrália não era um celeiro de escritores. Hoje nós temos muitos autores australianos de renome mundial, com especial destaque ao autor da menina que roubava livros, né? Que ele é australiano, ganhou os cinemas do mundo todo, é um livro mundialmente conhecido, né? Mas o Morris West ele foi o pioneiro, o precursor de todos esses destaques literários, podemos dizer assim, né? E escreveu muitos livros, até separei alguns livros aqui, né? Que ele escreveu: Cassidy, The Big Story, Daughter of Silence, The Ambassador, Harlequin, The Road is Made of Glass, The Lovers, The Eminence, né? E entre outros, que foram 30 livros no total. Então, ele foi um autor que merece essa homenagem, merece esse destaque, né? Infelizmente, a gente não tem uma biografia oficial para a gente trazer mais detalhes sobre a vida dele. Coincidentemente, a edição desse mês da World Book Review foi a que trouxe assim a biografia dele mais completa que eu achei, que eu procurei em inglês, procurei em espanhol, procurei em francês, procurei todas as línguas que tinham disponíveis na internet, consegui fazer um resumo razoavelmente grande de 3 páginas. Nenhuma outra biografia tem assim detalhes mais apurados, mas a gente conseguiu trazer um pouquinho da essência, um pouquinho da história, um pouquinho do conteúdo desse grande autor que eu admiro, gosto bastante, por ser um escritor de romances policiais, né, de teorias da conspiração, de Vaticano, daí por diante. É um autor que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro, e espero, né, conhecer um pouco mais dele, mesmo que tenha que ler em inglês, mas faz parte do jogo, né? Às vezes a gente morar num país que não tem essa Tanto receptividade com os acesso, né? autores, tanto acesso, e a gente acaba tendo que nem eu gosto muito de James Patterson, 50, 60% dos livros de James Patterson, que é o maior escritor de romances policiais do mundo, não tem em português. E, infelizmente, Morris West também é um autor que apenas poucas obras nós temos acesso em português, mesmo em espanhol também não tem muita coisa, apenas em inglês, que é a língua materna dos australianos. Quem sabe essa tarefa de escrever uma biografia do Morris West ficou para ti. Porque estou jogando aqui essa ideia, quem sabe? Se rolar um Biógrafo, hein? convite, se rolar um convite, aceitarei, né? Teria que conversar com a família, teria que ter todo um acesso especial a algumas histórias que não são de domínio público. Domínio público, com certeza, é. Que é legal a Mas, gente conseguir essas histórias, né? Essas histórias que sim, as histórias os não filhos... contadas, as coisas, né, que ficaram ali nas entrelinhas e o pessoal a gente não descobriu, né? Já Sim, passaria por uma entrevista entre os roteiristas dos filmes também para contar esses percalços, né? Para a gente ficar sabendo.
Porque a gente sabe que as biografias fazem muito sucesso, né? Porque o ser humano Sim. é fofoqueiro, né? Até no livro aquele Sapiens, né? Como é que é o nome do autor que me foge sempre o sobrenome? O Yuval Noah Harari, né? Acho que é assim que se fala. Sim. Ele fala que a gente gosta de fofoca, né? Que a gente viveu sempre em grupinhos, né? Então, quando a gente foi crescendo, virando uma civilização, a gente fica ainda mais interessado na vida do alheio, né? E por isso que biografia vende tanto. A gente sempre quer saber mais, né, sobre nossos ídolos ou não, né? É o love Sim. ou o hate. Nos interessa também. Eu sou um consumidor quanto mais de biografias de escritores, né? Todos que eu tive acesso, J.K. Rowling, Dan Brown, Stephanie Meyer, o Sidney Sheldon, o Stephen King, né? Eu sou apaixonado, leio todos, tenho todos aqui em casa. Eu gosto bastante também e eu tenho que pegar leve porque eu fico meio obcecada, né? Depois, isso é coisa de quem tem TDA, né? Ou você não dá bola ou você fica completamente obcecado. Não tem meio termo, né? Então, tu pega um autor e que vira do avesso a vida, o livro, os comentários, até os inimigos, né? Tu quer fazer um mapeamento geral. Não, eu adoro. Eu sou suspeito para falar, assim, quando me incumbiu, né, pediram para eu escolher um autor australiano para falar, eu acho que, assim, é um autor que, nos dias de hoje, ele está um pouco esquecido, vamos usar esse termo, né? Não é um autor que ele está tanto em voga, mas eu acho que ele é um autor que não perde a contemporaneidade dele. Assim, todos os assuntos que ele trata nos livros dele são muito atuais, são muito gostosos, são muito ponderáveis. Eu acho que seria muito interessante ele voltar, né, aos livros dele, voltar realmente na prateleira dos best-sellers. Acho que vale a pena. Beleza. Quando a gente conversa, o papo voa, né? A gente está sempre falando. Falar de livros é uma delícia, conhecer novos autores, nos aprofundar, né, na vida dos nossos autores favoritos também é muito gratificante. Então, vou te dar o espaço aqui, então, Rafael, para você fazer seus agradecimentos finais. Quero agradecer, né, você por ter aceito o convite de estar mediando. Você é minha amiga, a gente tem já uma história, né, juntos, de escrever, de fazer palestras, de lives, né? Petagem, né? Quero agradecer a Leni mais uma vez. Meu, a Leni é muito querida, muito especial, é uma pessoa assim incrível, uma amiga assim que eu ganhei de coração, né? A gente acabou se conhecendo muito por acaso e acabou virando uma parceria, né? De eu estar sendo entrevistado por ela e vice-versa. Eu agradeço a Deus pela vida dela, agradeço também a todo mundo que participa dessas feiras internacionais, que já não é a primeira e já não é a segunda, e eu espero que não seja a última. Eu estou sempre à disposição, podem me chamar quantas vezes quiser. Então, cada um de vocês que me convidaram, cada um de vocês que sempre dão essa oportunidade para eu compartilhar os meus livros, compartilhar um pouco os autores que eu gosto, os autores que eu sou apaixonado, que possam cada vez mais estar compartilhando, né? Compartilhando livros. Compartilhando livros, inclusive o Diário de Maternidade que está saindo essa semana, né? Primeira edição esgotada em 2 semanas, tá? E Esgotada. é daí para além. Bonito e além. Né? Queria agradecer a todos os meus leitores, todo mundo que está fazendo esse sonho se tornar realidade. A gente fala que há 20 anos atrás eu era apenas um sonhador, um menino sonhador, né? E Deus foi colocando as pessoas, né, no meu caminho. E, obviamente, de forma muito especial, agradecer a minha esposa, agradecer o meu filho, agradecer o meu cachorrinho, agradecer minha mãe, eles que estão sempre comigo, estão do meu lado, né? Inclusive agora estão aqui comigo, fazem parte da... Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo exclusivamente a eles. Então, Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo
que a gente possa compartilhar mais histórias e que essa feira possa ser um extraordinário sucesso para o mundo todo, né? Que nós aqui do Não Brasil estamos desistam, né? acompanhando. E não Não desistam, desistam. olha aí, o Morris fez 10 livros que floparam na linguagem atual, né? E realmente, o segredo para te ter uma carreira literária de sucesso é tu partir para ação, né? Tomar essa coragem, dar esse salto de fé, se preparar, né, Rafael? Fazer as conexões Sim. certas, ter sorte ou bênçãos, né? Dependendo da visão de cada um, e não desistir, porque se você é comprometido com aquilo que você faz, acredita na sua verdade, na sua escrita, uma hora você vai ser reconhecido, eu tenho plena certeza disso. Com certeza, não perder seus valores. O Morris West ele ensinou isso nos livros dele, né? Ele era um católico, mas ele não se permitiu não criticar aquilo que ele acreditava. A fé dele era muito racional. Ele falou assim: ó, eu amo o catolicismo, mas vamos acertar esses pontos aqui que tá estranho, né? Então é essa lição que ele pode deixar para a gente de ter convicção dentro da sua fé, dentro da sua religião, dentro do seu habitat natural, dentro da sua família, daí por diante. Perfeito. Então, vamos encerrando então aqui, né, esse painel, né, esse bate-papo aqui com o Rafael Michucci, agradecendo então ao convite da Confederação Internacional do Livro, nessa primeira feira virtual do livro da Austrália, que venham muitas, e também me coloco à Amém. disposição, assim como o Rafael, eu amo falar sobre livros, então também quero me colocar à disposição tanto do Rafael quanto da Leni. Obrigada pelo convite, me senti muito honrada pelo convite. Eu até estava brincando com o Rafael, olha, nós vamos, que nem o Pink e o cérebro, vamos conquistar o mundo, né? Um ajudando o outro, né? Sempre. Sempre. Então, gente, vocês acompanham aqui o Facebook da Confederação, e nessa semana está cheia de painéis com escritores talentosíssimos. E então, muito obrigada a todos. Rafael, boa noite. Bom dia, Austrália, né? Bom dia, boa tarde para os outros países. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.